No Papo de Redação hoje o assunto é a APAE. A APAE está precisando de ajuda, estamos em uma campanha em colaboração à APAE da nossa cidade. A diretora Dona Vilma Siqueri está conosco. Vamos falar um pouquinho do que é desenvolvido, qual o trabalho que é feito pela APAE em nossa cidade. Dona Vilma, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Fernando, muito obrigada por você nos dar essa oportunidade. E hoje nós não vamos falar praticamente assim, a APAE, o que é a APAE, funcionários e precisa de verba. Hoje eu gostaria de falar para os telespectadores e a maioria da população que não conhece a APAE, não visita a APAE, não sabe o trabalho que é desenvolvido lá. Então eu gostaria de falar para você mais ou menos da rotina da APAE, porque a APAE funciona em 2 períodos. Então nós temos os ônibus que percorrem os 2 bairros, pegando as crianças, tem determinados pontos, porque nós não podemos fazer esse trabalho pertinho da casa de cada um, porque senão iríamos chegar às 9 horas da manhã ou às 2 horas da tarde, no período da tarde, então não tem condições. Tem que agrupar crianças do bairro que moram mais ou menos perto, agrupam num ponto, o ônibus passa e recolhe essas crianças. Chegam na escola, eles vão para o refeitório, onde eles vão tomar o café da manhã, voltam para a sala de aula, vão escovar os dentes e vão iniciar as atividades. No período da manhã não tem recreio, então eles entram, vão fazer as atividades. Essas atividades giram em torno de muitas. Por exemplo, não só a sala de aula e a alfabetização, mas também eles têm atendimento psicológico, fonoaudiológico, todo atendimento que a APAE fornece, incluindo musicoterapeuta, natação que eles têm, educação física, fanfarra, quer dizer, que é atividade praticamente a manhã inteira. E essas atividades como são? O profissional vai pegar na sala e devolve na sala, eles não transitam pela escola, eles não usam banheiro fora da escola porque não tem, só nos vestiários que é para educação física e natação. Fora isso, o banheiro é dentro da sala de aula, com o banheiro, com o vaso sanitário, com o lavatório, tem até o filtro, que eles não saem nem para tomar água, já tem a canequinha. Quando eles saem para algum tipo de recreação, que não educação física e etc., a professora acompanha, tudo é acompanhado. Na hora do almoço, eles são servidos, não é prato feito. Servido nas mesas, com as travessas, eles se servem, porque eles têm que aprender. Isso faz parte da educação, que a escola dá. Comer com garfo, com faca. Os pequenos, que são de 3 aninhos e 4 anos, que ainda não conseguem fazer isso, então nós temos uma equipe que auxilia. Então é cada um para cada um. Então o que come sozinho tem um perto para não engasgar ou coisa parecida, e quem não, o professor ou o técnico ou quem está acompanhando dá na boca dessa criança. Então nós temos vários segmentos. Nós temos, para você ter ideia, o telespectador, uma sala que tem um único aluno, que é um fofo, uma graça, mas que dá um trabalho, que pinta, que borda. Resolvemos nesse 2º semestre aceitar essa criança lá para poder começar a socializar ele. Para o ano que vem, pôr numa classe onde tem 3 ou 4, porque não dá para ter mais, viu, desse tipo de criança. Porque é uma criança que tem um comprometimento, inclusive para as necessidades fisiológicas, a professora precisa sempre estar dando banho, tem uma acompanhante na classe. Mas esse um que o diagnóstico não foi fechado, mas ele é tão bonitinho, mas que ele belisca tanta professora, que a professora no início precisou ter proteção no braço, agora já está ficando esperta, já pega a mãozinha dele no ar, e quando ela fica brava, não pode, então ele põe a mãozinha para trás, que ele sabe que não pode. Mas isso, Fernando, é porque ele não tem controle, não é dele, é uma coisa que ele faz automaticamente, coitadinho, sem pensar, mas que é um fofo. Se Deus quiser, ano que vem ele vai para uma classinha com mais 2 ou 3 crianças, para a gente poder socializar. No período da tarde, é um período mais comprometido. Então, esse daí que nós temos os cadeirantes, temos pequeno, temos as oficinas terapêuticas, quer dizer, é um comprometimento maior. Eles chegam, os cadeirantes, por exemplo, que são tirados do ônibus, eles não vêm com a cadeira deles de casa, eles têm uma cadeira em casa. Nós temos a cadeira adaptada na escola, que inclusive esse ano ganhamos do Rotary Club Sertãozinho, que adaptou as cadeiras e adquirimos novas. Então eles chegam, o acompanhante, que é o Anderson, tira essa criança no colo, já põe na cadeira, porque já tem a cadeira e o pessoal esperando para levar para a sala de aula. Então tudo isso acontece. Então
tudo que eles vão fazer é acompanhado de profissionais, inclusive natação, Fernando. A natação, eles entram na piscina, os cadeirantes ou deficiente físico bem comprometido, cada um entra com um profissional da APAE, que entra junto. Lá eles ficam, que é uma delícia, eles adoram esse tipo de atividade, só que a gente não pode fazer sempre, porque nós ocupamos a maioria dos profissionais para ficar junto com eles. Então aí as outras crianças vão perder um atendimento, então tem que ser a cada 20 dias, mas é uma felicidade. Então esse tratamento é feito na APAE. Nós temos, por exemplo, uma criança que é cega, que conhece tudo da sala de aula, tudo do pátio onde ela brinca, mas ela grita, então, e aí, não, tá gritando muito, põe na banheira, põe embaixo do chuveiro, lá ela se delicia, tirou, já começa a gritaria de novo. Outro que só quer a mamãe, aquela mamãe, e a mamãe acompanha, Fora a sala de informática, que eu falo que aquilo lá é digno de se ver. Aquelas crianças, a sala até adaptada para encaixar a cadeira de rodas, essas crianças que têm uma dificuldade tremenda, mas que conseguem, através da ajuda da terapeuta, que é a professora, e mais o Juliano, que está conosco, ajudando também, que ele faz fisioterapia e ele faz terapia lá por causa do problema que ele tem. Já se adaptou, está lá ajudando, o pessoal adora ele também, as crianças. Então, tudo isso para nós... deixa eu contar um caso para o telespectador, de um adulto que nós temos de Cruz das Posses, até posso citar o nome, que é o Júnior, filho da dona Sônia, que acompanha ele todos os dias. E ela fica numa oficina terapêutica ajudando as crianças e a professora. Esse menino tem paixão pelo Chaves, não fala, mas fala alguma coisa referente ao desenho. Ele não vai para a computação, mas de repente deu um clique na professora, falou, vamos pôr ele aqui? Puseram ele lá na frente do computador com o foninho e puseram Chaves. Aquilo parecia que ele estava no paraíso, né, Luana? Parecia que ele estava no paraíso. A mãe ficou tão comovida, falou, meu filho aqui fazendo isso. Então, Fernando, é um trabalho que o pessoal não conhece, precisa conhecer para saber realmente o que é a APAE. Não é só passar por lá, ver, está tratando, está na sala de aula, vamos ver as atividades do dia a dia, vamos ver tudo o que acontece lá. A APAE tem quantos profissionais? 42. 42, entre professores, monitores? 42. E como que a senhora faz para manter a estrutura da APAE? Você fala a respeito do financeiro. Sim. Nós temos um convênio com o Estado, que esse é garantido para o ano inteiro, apesar que não essas coisas, não, porque sai mais ou menos na base de 250 a 300 por criança no mês, que não é nada, porque a criança lá não paga um tostão para nada, porque até remédio de alto custo a APAE fornece. A APAE paga, quando necessário, até médico neurologista particular, no caso do doutor Elane, que faz um precinho bem razoável, para poder ser atendido de imediato. Fora que nós não descuidamos de nada. Faltas, os pais ligam avisando porque faltaram, porque se não avisa, a assistente social já vai atrás. A criança está sem medicação, a gente percebe, a assistente social já vai atrás. E não adianta falar assim, está tomando medicação, não está, não. Acaba confessando que realmente não está. Então, tudo isso é assistência. O Estado paga os professores. O federal paga a equipe multidisciplinar. Mas, como eu digo, um convênio de 9.450 para uma folha de pagamento de 22, fora os encargos, vê o que você tem que arrumar. Os demais funcionários, quem paga é o convênio com a prefeitura, que também não é suficiente. Mas você tem encargo, que se você não pagar, você não recebe verba, isso aí é fatal. Você tem toda a manutenção da escola, que é tudo por conta da APAE. Por mais promoção que você faça e alguns sócios que nós temos, é difícil de manter, é difícil. Nós agora, temos, no final do ano, temos um 13º, aí aumenta ainda mais a folha. Não paguei ainda, não paguei. Porque a gente estava pensando assim que as contribuições fossem um pouco mais, mas não está sendo aquilo que a gente esperava. Então, estamos com dificuldade. Qual que é a conta? Não sei como que nós vamos fazer. Qual o número da conta bancária? 739, dígito 0. Então... No Banco do Brasil? Do Banco do Brasil. Conta corrente da APAE? Da APAE. Então, tem quem está fazendo depósito, mas não está sendo suficiente. Então, eu posso te falar que até hoje, do dia que nós começamos a campanha, recebemos em torno de doação de uns R$8.000.
que para nós, numa folha de pagamento como é a nossa, é insuficiente. Não estamos sabendo ainda como vamos fazer. Porque mesmo esse apartamento que nós temos, nós podemos vender, mas agora o tempo não é hábil para isso. Fim de ano, tudo como está, não dá tempo. Então, bom, a gente pede e conclama, né, a população sertanesina para fazer o depósito. Você aí, telespectador, você que não conhece o trabalho da APAI, deveria conhecer. Vai fazer uma visita na APAI para conhecer, para ver como funciona. Porque aí depois você vai ter realmente a verdadeira visão, ou vai ter realmente a visão exata do que é feito na APAI. Quantas crianças são atendidas? Nós atendemos assim, porque nós temos 2 períodos e temos a comunidade, que nós atendemos no setor de ambulatório, que é fono, físio, terapia ocupacional. Nós temos 280. Então, entre o período da manhã e o período da tarde, nós temos 210 crianças. Porque com a inclusão, nós perdemos muita criança. E contar também que este ano, nós estamos colocando no ensino regular 12 crianças alfabetizadas que já estão indo para um 4º ano do ensino fundamental. Já estão prontas, preparadas, que já podem acompanhar tranquilas. Então, isso para nós é um prazer muito grande. É um prazer muito grande saber que surtiu efeito, que demorou, mas que surtiu efeito. Que se tivesse na escola pública no meio de 30, 35, eu falo, a escola pública, ensino irregular, ainda deve muito. Sabe por quê? Precisaria ter uma equipe multidisciplinar formada, com psicóloga, com fono, com terapeuta ocupacional. E não só um profissional de cada área. E um espaço reservado só para essas crianças. Só para ser atendido essas crianças. E vai socializando aos poucos. Lógico, né? Lógico. E isso ainda não tem. Então eu gostaria, porque eu nem tiro muito a razão do pessoal, que às vezes fala, não vou contribuir não, senhor, de dinheiro. Mas nós estamos abertos, porque eles têm razão. Porque seria tanta falcatrua, tanta sem vergonhice, sem vergonhice, que eles vão duvidar. E eu não me admiro de duvidar, não. Mas nós estamos abertos, nós temos uma contabilidade, nós temos uma prestação de conta, nós temos a fiscalização que vem uma vez por ano ver, olhar coisa por coisa. O que você fez, aonde você ocupou e etc. E a escola está lá para todo mundo visitar, né? Visitar e falar assim, quero ver as contas, eu quero ver onde foi meu dinheiro. Pois é. Então, estamos nós à disposição, a Contec à disposição, para aquilo que eles quiserem. O presidente hoje é o Barbão? É o Barbão. Então, é tudo muito transparente, Fernando. Não tem erro, é transparente. Então, pode fazer a sua doação, se seu medo é esse, pode ter certeza que o dinheiro vai para o lugar certinho, para o destino certinho. Se eu chegar no banco e esqueci o número da conta, perdi pode pedir para algum algum funcionário na conta corrente da APAI, porque inclusive eu já pedi. Já pedi para o Debson, já pedi para a Wanda, já pedi para a Gislaine. Chegou, gente, a conta corrente, você põe lá para eles nem esquecerem, o próprio pessoal do Caixa já sabe, chegou doação para a APAI, já está o número da conta 739. lá. 739, dígito 0. Conta corrente da APAI no Banco do Brasil. Isso, porque as outras contas são contas de convênio, que já foram todas zeradas, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, e nem pode depositar nessas contas, só de repasse, porque depois eu tenho que fazer prestação de contas. Dona Vilma, muito obrigado, foi um prazer recebê-la. Qual o telefone de contato da APAI? 3942-2788, 3947-6038. Eu estou aqui à sua disposição se você quiser perguntar alguma coisa. Uma última pergunta, a APAI tem férias para nesse período ou não? Vai parar nesse período, sim, de janeiro. E aí essas crianças ficam a cargo das famílias? Fica a cargo das famílias, ligando todo dia para ver quando começa as aulas. Começa as férias que dia e acaba que dia? Começa, hoje é o último dia. Nós vamos fazer um almocinho especial para eles e eles terminam hoje e retornam dia 6 de fevereiro. Porque precisa dar uma aliviada, recarga. Tem alguma coisa que a gente precisa fazer na APAI, então para poder deixar tudo em dia, tudo certinho. Recarregar a bateria dos professores. Precisa, mas independente disso, quero agradecer a todos que colaborando ou não, colaborem em pensamento, em orações, tudo isso para nós temos que agradecer. Tudo que fizeram pela APAI até hoje. Quando foi fundada a APAI em Sertãozinho? 14 de abril de 1972, de 72 a 40 anos. Quem foi o fundador? O fundador, foi no governo do Arnaldo Bonini, que um grupo de senhoras procurou a dona Vidalina Flores e ela, juntamente com a dona Cida Pelá, fizeram um movimento muito grande e conseguiram fundar a APAI. Elas são as fundadoras. Muito obrigado, viu? Obrigada a você e a todos os telespectadores. Feliz Eu Natal conto com vocês. Para nós todos. Para nós todos. Isso.
Aproveite a oportunidade, é um momento que nós todos estamos aí, né, vivendo esse momento, esse clima de harmonia, esse clima de doação, de alegria, de paz do Natal. Faça um depósito. De repente você gasta com tanta coisa que, sabe, não tem necessidade, e a PAI precisando tanto de uma ajuda. Agora é a hora, esse é o momento. A PAI está precisando. 739, dígito 0. 739, dígito 0, conta corrente, Banco do Brasil, em nome da PAI. Você vai estar colaborando muito com as necessidades financeiras que a PAI está vivendo. A PAI tem 42 funcionários, 280 alunos. Só quem tem um filho que estuda na PAI sabe do valor que tem essa entidade. Se você tem seus filhos perfeitos, sua família perfeita, dê uma olhadinha para trás. Dê uma olhadinha, vá visitar a PAI. Aí você vai dar valor na importância do trabalho que é desenvolvido por essa entidade. O Papo de Redação fica por aqui. Continua o STZ Notícias com o Ed Nascimento.